internautas, estamos aqui hoje dando continuidade para o nosso projeto Capital Plural e hoje eu estou aqui na casa da Rômulo Barros, essa artista que é uma pessoa não binária, né? Pois é, foi a artista mais difícil da gente achar um horáriozinho para poder fazer essa gravação, porque a vida dessa pessoa aqui é correria, né? Sim. Rômulo, conta pra gente um pouquinho assim da sua biografia, sua trajetória, até chegar nesse seu momento atual. Então, eu sou uma artista mineira, sou uma artista já, acho que a vida toda, assim, mas lá em Minas, no interior de Minas, nasci na cidade que chama Medeiros. E desde então, lá minha mãe sempre muito artesã, meu pai sempre muito inventivo, assim. Minha mãe é educadora há muitos anos, desde sempre. Minha mãe, tipo assim, dava aula e eu lá junto na escola, assim. Ela é educadora infantil, né? Agora já aposentada. E meu pai é um cara da roça, assim. Planta tudo. Meu pai tinha um alambique, fazia cachaça, café, cana, todas as frutas. Inventa um monte de traquitana, um monte de gambiarra pra tudo. E aí eu cresci nesse contexto, assim, super criativo, só que com a criatividade mais nesse lugar de fazer com que tenha, assim, não necessariamente uma criatividade que vai para um lugar das artes, que vai para um lugar desse métier, assim. Eu tenho uma madrinha, minha madrinha de batismo, minha madrinha é Cristina, minha mãe é Dalva e meu pai é Ronaldo. E aí minha madrinha Cristina, ela mora aqui em Brasília há muitos anos já. E aí ela sempre falou, quando você quiser fazer faculdade, vai para Brasília. Aí eu vim para Brasília no início de 2013. Já vão fazer 10 anos, né, ano que vem. E aí vim para Brasília nessa coisa de fazer faculdade, né? E aí eu vendi minha vaquinha para pagar o cursinho, porque eu vim e aí eu meio que perdi o vestibular do início do ano, aí eu fiquei estudando no cursinho. Eu entrei na UNB pro curso de artes visuais no vestibular do meio do ano, no segundo semestre de 2013. Eu sempre desenhei nesse lugar de criatividade, sempre inventei um monte de coisa, mas eu achava que, né, tinha aquela coisa ali, tipo uma profissão mais segura, uma profissão que vai te garantir um babado ali. E aí eu pensei nesse rolê da arquitetura e vim pensando nisso. Só que chegou aqui, a minha cidade é muito pequena, tem 4.000 habitantes, 5.000 habitantes. Uau! É bem pequenininho, é uma das cidades da região da Serra da Canastra, onde o Rio São Francisco nasce na minha cidade e o queijo canastra também é feito na minha cidade, uma cidade bem chique, assim, bem importante. Pra mim, pro Brasil, espero também. E aí, saí de lá, vendi minha vaquinha e vim morar na capital para fazer arquitetura. Só que aí eu estudava na Biblioteca Nacional. E aí, nessa de ir pra biblioteca, eu comecei a frequentar o museu. E aí eu vi umas coisas que me arrebataram, assim. Eu vi Rubem Valentim, Nossa, eu vi muita coisa linda. E aí eu, um dia, tipo, sei lá, conversando com a minha mãe, aí eu falei que acho que eu queria fazer artes. E aí deu certo, assim, tem dado certo. Desde o primeiro semestre eu já comecei a desenvolver um certo trabalho. Demorou um tempo para eu entender o que era, o que eu gostava de fazer, que eu queria fazer, né? Agora eu entendo que eu vou muito para um lugar da pintura, para um lugar da escultura, da gravura, assim, campos mais expandidos. Mas eu tô sempre pensando a minha memória, a minha ancestralidade, também esse meu corpo no mundo, esse meu corpo preto, esse meu corpo trans, esse meu corpo que é atravessado por várias coisas, né? E que também atravessa várias coisas ao longo do tempo, assim. Conta pra gente um pouco mais assim sobre essas mensagens que seus trabalhos têm trazido, né? Suas pinturas, esculturas, performances também, né? Eu acredito que a performance, ela, pra mim, ela se dá mais nos registros, no momento, encontrar os materiais,
Mas eu trabalho bastante com esses objetos, assim, objetos Plásticos. de tecido, agora eu tenho feito objetos de cimento, tenho feito desenhos também. O último trabalho que eu fiz agora foi um vídeo que eu enterro umas pedras de cerâmica que eu fiz também. Que essas pedrinhas de cerâmicas, cada uma tem um olho. E aí é um trabalho que é esses olhos que a terra há de comer, né? E que é muito nessa questão dessa narrativa de a minha presença no mundo e eu como essa pessoa, o que eu vou deixar para o mundo, sabe? Essa questão de pensar um legado, de pensar eu escrevendo a minha própria narrativa, eu pensando a minha própria história, inclusive a partir do momento em que eu já não estiver mais aqui. Eu fiz um trabalho que são lápides, pensando uma questão de pós-apocalipse, pensando como os egípcios e esses povos tradicionais assim do mundo deixaram escritos e gravados nas paredes. Aquilo são grandes símbolos da vida deles também. E aí eu tenho esse trabalho, tem esse outro trabalho que eu fiz recentemente, que eu pego diversos elementos de vários outros trabalhos que eu já fiz, assim, e aí eu incrusto eles no cimento, e aí a partir disso eu vou fazendo essas pequenas lápides, assim, desses trabalhos, que meio que são um registro de toda a minha trajetória até então, pensando nesse futuro, pensando nesse futuro onde eu já não vou estar aqui, e eu quero falar sobre o que eu fui, e não necessariamente a partir de uma perspectiva de alguém falar o que eu fui, assim. Então, já tenho esses trabalhos pensando nisso, porque muitas vezes para, né, uma população que está ligada a esse lugar de dissidência, muitas vezes isso vem mudando, mas assim, a nossa história, ela muitas vezes contada por outras pessoas em caráter de um lugar meio exótico, assim. Só que não, nós somos só mais réis mortais e vamos morrer, e nossa história está aí sendo contada por nós mesmos dessa vez. Eu tenho também muita relação com sangue. Eu sou meio obcecada pela corrente, pelo símbolo da corrente, que para mim é um símbolo que condensa muitas coisas, assim, na minha produção. A corrente é essa coisa que corre, o sangue corrente, a corrente sanguínea, e aí tem a correnteza dos rios, tem a corrente também que prende, tem a corrente que adorna. Então, para mim, a corrente também é um simbólico muito forte, assim. E aí eu coloco essas correntes diversas nos meus trabalhos. E aí ela vai acontecendo de acordo com o que a pessoa entende ali sobre o trabalho, assim, que arrebata ela. Eu acredito muito no trabalho subjetivo, na subjetividade. Eu prezo por produzir trabalhos subjetivos. Não que eu não vá também fazer um trabalho que aponte na sua cara alguma coisa, ou que vai ser objetivo, mas eu gosto muito desse lugar de abrir um portal, assim, De possibilidades. Para interpretação, porque os meus trabalhos, eles são pedacinhos de mim que eu jogo no mundo e espero que eles vivam a partir dos olhares das outras pessoas, assim. Claro que, como eu falei, o que eu falo sobre o meu trabalho é importante, mas não pertence só a mim o julgamento que ele vai ter, assim. Tem alguma exposição que você queira falar a respeito? Tem uma exposição que eu gostei muito de ter participado, que foi uma exposição no The Curators. E aí essa exposição em si chamava Nenhum Homem no Mundo, que foi curada pela Inacabê, dentro de um circuito em que a Mariana Destro estava fazendo um circuito de exposições dentro do espaço The Curators. E aí essa exposição foi incrível, assim. Eu tava com um trabalho que foi um trabalho que eu realizei ele pela primeira vez, que é um trabalho que chama Fissuras, que é um trabalho que são uns corpos, assim, uma coisa meio visceral, meio tripas, meio órgãos. Rômulo, você quer contar pra gente um pouquinho sobre o seu processo criativo com as suas obras?
O meu processo criativo, ele vem muito de um lugar de memória, de pensar ancestralidade, de tentar resgatando coisinhas, assim, arquétipos, símbolos. E também muito de algumas leituras. Música é uma coisa que me traz muitas visões, assim, muitas palavras que me levam a produzir certas coisas, assim. Eu sou muito fã da Alcione, e aí eu ouço muito os álbuns mais antigos dela, e aí eu tenho alguns trabalhos que foram, assim, impulsionados por palavras que ela me falou, assim, no pé do ouvido. E às vezes até coisinhas, assim, é aquela coisa bem clichêzona do artista, às vezes, que é da beleza americana, na sacolinha voando, às vezes. Mas é isso, eu não acredito muito em inspiração, necessariamente, mas eu acho que cada pessoa tem um repertório para entender as coisas do mundo de formas diferentes. E mais ou menos o meu processo criativo vai nesse lugar da alquimia, mas que também é muito. Eu não tenho ateliê, assim, né? Eu produzo muito a partir das demandas de convites para exposições, de pessoas que me chamam para fazer alguma coisa ali, alguma coisa aqui. E eu sempre tenho muitas ideias, e muitas coisas vêm vindo, assim. E quando está desenvolvendo um trabalho, ele pula, dá um salto e de repente ele já é outro trabalho. E aí você já tem dois trabalhos, né? Você tem o que você está desenvolvendo e um possível próximo trabalho, e aí assim vai. Os meus trabalhos são muito assim. Eu comecei a desenvolver um trabalho que falava sobre pau-brasil, que falava sobre essa cor vermelha, esses adornos, essa especiaria, né? Essa coisa que é especial do Brasil enquanto um território colonizado na época do Brasil colônia, né? Ainda é meio que Brasil colônia, mas em 1500, né? Vamos dizer. Lá em 1500, e aí isso me levou a pensar os fluxos das plantas, que me levou a pensar os fluxos sanguíneos, que já me levou para outros trabalhos, que são aquarelas que eu faço de imagens de correntes feitas com sangue. Uau! E aí De onde uma vem coisa esse sempre sangue? vai. É meu, eu tiro. É? Tem ali na geladeira. Uau! Eu tiro sempre. Com agulha? Com... Processo bem direitinho, assim, bem biossegurança, tudo certo. Aham. E aí eu correlaciono também muito com as plantas, que também tem os fluidos. E assim vai, uma coisa vai seguindo atrás da outra, uma ideia pula pra cá, e aí respinga. E aí esses respingos você vê qual a gotinha fez a mancha mais linda, e aí você desenvolve outra coisa a partir dela, assim. E aí meu processo criativo vai muito nesse lugar, muito desse jeito. Aham. E também dessa coisa de não ter o ateliê e ter que ficar pensando as coisas e desenvolvendo elas na cabeça, eu sinto também que me ajuda muito, porque eu consigo fazer as coisas decantarem muito bem, assim. E eu gosto de pensar que, às vezes, né, a gente tem um monte de ideia, um monte de coisa, assim, tudo chacoalhado, junto com um monte de parada, e aí quando você deixa decantar, você consegue ver as camadas, assim, você consegue ver o que boiou, que você não precisa, você consegue ver as coisas mais preciosas que de repente afundaram, e por isso que elas são mais pesadas, mais densas, questões mais densas que o trabalho pode envolver. Você pode descartar coisas. Então, acho que nesse processo de não ter ateliê e pensar nos trabalhos e conversar muito comigo mesma, eu acabo chegando em lugares que a subjetividade, para mim, é muito bonita ali naquele lugar. Porque eu consigo ver essas camadas. E aí, sim, eu desenvolvo um trabalho. Aí eu, tipo, escrevo, desenho. E aí, quando eu tenho um convite, né? Quando eu tenho uma oportunidade, aí quando, sei lá, de repente vem um convite com uma grana massa, aí eu pego um trabalho que eu sei que é caro de se produzir, e aí eu desenvolvo esse trabalho a partir desse convite, a partir dessa grana, e aí esse trabalho passa a existir fisicamente, né? Passa a existir materialmente.
perguntar então também com relação a essa questão, né, financeira, como é que é para você isso, né? O quanto dá para viver da arte? Como é que você concilia? Eu sei que você tem uma vida aí bem corrida, trabalha Sim. com outras coisas, né? Mas conta pra gente um pouquinho também para os nossos espectadores saberem aí, né, sobre essa lida. E eu tenho uma visão bem realista. Eu poderia inventar 1 milhão de coisas e tentar capitalizar tudo que eu produzo. Eu poderia estar, sei lá, me vendendo pro algoritmo e, tipo, fazendo 1 milhão de coisas, entendendo como funcionam as plataformas digitais para eu alcançar 1 milhão de pessoas e fazer um monte de coisa para eu alcançar esse sucesso financeiro vendendo essas coisas para as pessoas, né? Só que isso não necessariamente é o que eu quero, assim, pro meu trabalho. Eu acho meu trabalho muito valioso. Eu realmente acredito muito no potencial do meu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço, enquanto trabalho de arte, né? E, sei lá, eu vim de longe, sabe? De lá do outro lado do Atlântico, há muitos anos atrás. E eu vim de diversos lugares também. E eu acredito que meu trabalho é muito valioso por causa disso, assim. E ele é caro para ser feito. Eu, para existir, tem um preço a pagar também, assim, não só de estar comendo, de estar vivendo, de ter uma casa, mas também outros preços, outras violências também, que as coisas acontecem, né, nesse país. E eu, financeiramente, acabo fazendo 1 milhão de coisas, assim, eu faço tudo. Já trabalhei como marido de aluguel. Hoje em dia, eu trabalho principalmente com montagem de exposição. Já montei exposição em tudo que é museu aqui de Brasília também. E, além disso, também trabalho num brechó, que também é um lugar que eu acredito muito, assim. Eu sou uma pessoa que eu só compro de brechó há muitos anos. E aí eu trabalho nessa loja durante horário comercial mesmo. E para além disso, ainda estudo, ainda faço residências, ainda participo de projetos. Sempre tem muita coisa para fazer, para sempre complementar a renda, para sempre. Porque é isso, sendo realista, é difícil ser artista no Brasil em 2022, então, nesses últimos anos, nesses últimos 4 anos aí, tem sido muito difícil. Sempre foi, mas e eu acredito na melhora. Ano que vem talvez seja um ano bom. Atualmente eu gosto muito de curtir mesmo desse processo de que nem quando você curte uma tintura, um xarope, um remédio, né? Gosto de deixar essas coisas pegarem sabor ali, se misturarem. E aí esse melado ali, esse remédio, esse essa coisa que tá curtindo ali, ela tá ali um tempo e ela vai ser cara. Ela é feita com as melhores coisas que eu encontro, ela é feita com as melhores matérias-primas. E ela é feita também muito com o meu, né, minha sabedoria, assim, tipo, o que eu tenho em mim vai fazer com que essas coisas aconteçam. Tem algumas pessoas, alguns artistas que condenam, assim, essa minha posição de, tipo, achar que eu posso fazer desse jeito, assim, mas eu gosto. Se eu chegar no momento em que eu só poder viver do meu trabalho, no meu ritmo, vai ser incrível. Mas eu acho que eu não vendo uma pressa. Eu sou uma pessoa muito paciente, sou uma pessoa muito calma com tudo que eu faço na vida. E eu não vendo a minha paciência, não vendo a minha calma, não vendo o meu processo nesse momento, assim. Tanto é que quando eu participo de residências, de alguns processos que tem datas e coisas assim, eu me forço um pouco, mas assim, eu também não me, tipo, se não rolar, não rola. Rômulo, muito grata por receber a gente aqui na sua Obrigado aí. casa, no seu espaço, conhecer você, né? Sentir você falando do seu trabalho, essa organicidade, né? Que você traz com o seu trabalho, esse Sim. aspecto bem do orgânico, né? Assim, do fluir, dessas correntes que correm, né? Assim, Sim.
em contraste com esse mundão industrial, comercial, né? É bem interessante ver e conhecer também essa perspectiva. Bom, obrigada, gente, por acompanhar. Você quer deixar alguma palavra de gratidão aí pro... Eu queria agradecer o convite, amei, foi muito gostoso. Eu gosto de falar sobre o meu trabalho. E é isso. Me segue aí nas redes sociais. Vem ver minha cara, curtir minhas fotos. Vamos ser amigas. Tô aí, galera. Bom, é isso. Acompanhe no blog, lá vai ter mais informações, vai ter o link do site, o link do Instagram, da Rômulo. E até os próximos vídeos. Um beijo e até mais.